Quarto estágio. A guerra é o trabalho que se destina a distinguir a harmonia nas diferenças. Deus inclui tudo na harmonia. Quinto estágio. A guerra é o esforço inspirado de transcender a limitação para criar um novo mundo. Deus é o progenitor de todos os novos mundos. Sexto estágio. A guerra é o último vestígio do bem versus o mal. Deus é uma visão do céu recuperada. Sétimo estágio. A guerra não existe. Deus vive em cada momento da existência. Essa lista nos diz que, na hierarquia emaranhada, ninguém estava errado na sua concepção de Deus, mas ninguém tampouco estava completamente certo. Todos vivemos dentro dos 7 estágios de consciência. Quando um deles nos atrai e domina a mente, não bloqueia a sensação que temos dos outros. O sofredor obnubilado pelo medo também pode experimentar momentos da existência nos quais é totalmente abraçado pelo mais elevado estado de unidade. No nível da alma, todos temos esse conhecimento a respeito de nós mesmos. Com a visão mais ampla, podemos ter paciência com as múltiplas faces da guerra e as inúmeras faces de Deus. O que importa é a jornada eterna da transformação. Nessa estrada, ninguém jamais está em guerra com outra pessoa. A metafísica do terror. Outra pessoa foi decapitada hoje. Um civil americano chamado Eugene Armstrong, um homem de meia idade, de cabelo ralo e barba grisalha parada, estava sentado no chão com os olhos vendados enquanto seus torturadores mascarados falavam para uma câmera. O hábito de gravar em vídeo essas decapitações para depois exibi-las na internet parece ter se transformado hoje em um ritual. Armstrong foi sequestrado na semana passada na sua casa, na área central de Bagdá, e é um entre 2 americanos e um inglês a caírem nas mãos de um grupo jihadista. Dessa vez, o grupo está exigindo a liberação de mulheres iraquianas que estão sendo mantidas em prisões administradas por americanos. O exército dos Estados Unidos afirma que essas mulheres não existem, que só há 2 civis detidos em outro lugar por serem suspeitos de terem participado do programa de armas biológicas de Saddam Hussein. Ninguém disse se essas 2 mulheres, que os americanos apelidaram de Doutora Micróbio e Senhora Antraz, serão libertadas. Se isso não acontecer, os terroristas garantem que vão executar amanhã os outros 2 reféns. A sala na qual Armstrong se encontrava estava coberta de fotos de pessoas detidas nos campos de prisioneiros de Guantánamo Bay, em Cuba. A mensagem dos homens mascarados para a câmera é uma diatribe contra os Estados Unidos. Depois de concluída, a tarefa é repulsiva demais para ser contemplada. Com extrema crueldade, Armstrong foi decapitado com uma faca e o seu corpo jogado nas ruas para ser recuperado e identificado. A minha intenção ao descrever essa cena não é sádica, pois não assisti ao vídeo. O meu objetivo é apenas colocar você o mais perto possível do horror negro que esses atos criam. E tem a intenção de criar. O presidente Bush jurou que os terroristas não vergarão a vontade dos Estados Unidos, como ele o fez quando essa série de decapitações teve início há 2 anos no Paquistão, onde foi decapitado o jornalista americano Daniel Pearl. Bush rotulou os terroristas de ideólogos do ódio. Como todas as ideologias, o terror baseia-se no seu próprio sistema de crenças. Os princípios desse sistema impressionam as pessoas pacíficas como sendo inacreditavelmente cruéis. O assassinato é uma ferramenta política viável. O terror representa a única maneira de despertar a consciência do mundo para a injustiça generalizada. É crucial visar os civis, porque a morte deles gera um terror máximo. O terror é a única coisa que chama a atenção dos governos. No caos criado pelo terror, as pessoas oprimidas podem tomar o poder e impor um fim ao seu sofrimento. É problemático explicar o sistema de crenças da Al-Qaeda e dos outros grupos terroristas, porque de certa maneira chamar esses princípios de resultado de um pensamento refletido confere a eles uma importância excessiva. O terrorismo opera fora da moralidade, não possui leis nem regras. Desobedece a todos os instintos de tolerância e usa o intelecto para justificar algo que não pode ser justificado. As regras que estão sendo violadas são aquelas que mantêm coesas a sociedade civil. O assassinato é um crime e o assassinato de pessoas inocentes é o crime supremo.
O caos é inimigo da felicidade e não alcança nada. A crueldade é intolerável para uma sociedade disciplinada que vive sob o domínio da lei. Tentar acabar com o sofrimento criando um tipo diferente de sofrimento é imoral. Para proteger essas regras, os Estados Unidos torna ranço o inimigo declarado do terrorismo. Para muitas pessoas, questionar esse compromisso é em si imoral. Mas cada um de nós precisa enfrentar a nova ideologia dos jihadistas e outras semelhantes, porque todos os indícios apontam para o terror sem pátria como a maior ameaça do novo século. O caminho da paz não pode desconsiderar a existência do extremismo e da sua crueldade humana como uma força política. O poder do amor precisa encontrar uma maneira de sobrepujar o seu oposto, quer rotule-mos esse oposto de ódio, mal ou medo. Creio que o choque entre o terrorismo e o amor é o conflito crucial com o qual nos defrontamos hoje. Para muitos, essa declaração em si dará a impressão de ser uma admissão de derrota. O amor é terno, doce, vulnerável, feminino, dócil, indulgente e não violento. O terrorismo é duro, implacável, brutal, masculino, agressivo e intolerante. Estou usando o masculino e o feminino para descrever um ethos, compreendendo, é claro, que os homens podem amar e as mulheres podem praticar atos terroristas. No aspecto físico, o terrorismo pareceria tão forte que combatê-lo com uma idêntica violência, intolerância e determinação implacável é a única escolha lúcida. O amor pode deter uma pessoa que vai detonar uma bomba suicida? O amor pode impedir uma decapitação? Se a resposta for não, o amor não pode ser a resposta a um jihadista determinado a morrer levando com ele para o além o maior número possível de civis. No entanto, o caminho da paz nos diz que os indícios físicos são enganadores. O poder pode ser encontrado em níveis mais profundos do que o físico. A ideologia do jihadista é instável e desesperada. Ela não pode tomar o verdadeiro poder no planeta, o qual é proveniente das esperanças e aspirações das pessoas. O amor está do lado certo, é amparado pela alma e pela expansão da consciência em toda parte. Enfrentar os terroristas é basicamente uma ação policial. Não obstante, a polícia só é eficaz quando o criminoso prefere desistir do seu intento a morrer. O ultimato policial clássico, saia com as mãos para cima ou vamos atirar, é inútil contra alguém cuja motivação é a morte. Dessa maneira, a tática terrorista entrou em uma nova fase, semelhante à dos kamikazes que sobrevoavam o Pacífico na Segunda Guerra Mundial, a qual as regras comuns não se aplicam e as soluções ordinárias não funcionam. Existe uma máxima espiritual que diz que a escuridão surge para encontrar a luz, o que significa que cada passo à frente dado pela consciência atrai o seu oposto. Não temos os inimigos que merecemos, e sim aqueles que são obrigados a aparecer quando a luz brilha com mais força, como os insetos daninhos que saem correndo debaixo de uma pedra quando a viramos de cabeça para baixo. Antes, quando a pedra estava na posição normal, não conseguíamos vê-los, mas, depois que ficaram expostos, podemos lidar com eles. A analogia termina aqui, porque o negrume exposto pelo terrorismo não acabará se o exterminarmos. A luz é benéfica, a sua tarefa é conduzir cada pessoa a um estado mais evoluído. O poder da evolução nunca se encontra do lado do ódio, de modo que se esperamos evoluir além do implacável espectro do terrorismo, precisamos enfrentar as poderosas reações que o terror inspira, que são basicamente duas. Essas pessoas correspondem ao mal, provavelmente ao mal absoluto. Os horrores que elas cometem me fazem ter vontade de matá-las. Quanto mais cruéis os atos terroristas, mais fácil é acreditar que os membros da Al-Qaeda são bestiais, de modo que fiquei especialmente abalado quando li a história de Ayman al-Zawahiri, que frequentemente é chamado de braço direito de Bin Laden, o seu especialista e verdadeiro autor de quase todos os ataques terroristas no Oriente Médio. Tive a primeira surpresa ao saber que al-Zawahiri é cirurgião oftalmologista e vem de uma importante família de médicos e acadêmicos do Cairo. Até morrer, em 1995, o seu pai foi professor de farmacologia. Al-Zawahiri poderia ter se contentado com uma vida fácil repleta de privilégios, mas aos 15 anos foi preso pela prática de atividades ilegais baseadas no seu entusiasmo pelo fundamentalismo.
Ele ingressara na Fraternidade Muçulmana, um antigo grupo fundamentalista consagrado. Nos anos seguintes, enquanto cursava a escola de medicina, e mesmo depois, Al-Zawahiri continuou a criar distúrbios e gradualmente foi se tornando mais radical. De que maneira uma mente boa se distorce? A opressão por parte das autoridades existentes desempenha um papel nesse processo. A simpatia por um credo que o Estado deseja reprimir e pelas pessoas pobres que compõem a maior parte do contingente de seguidores fundamentalistas também é um componente fundamental. A pobreza e a política formam uma combinação explosiva. Através desse homem, consigo colocar um rosto no terror, embora eu só consiga seguir a mente dele até certo ponto. Al-Zawahiri pode ser um psicopata. Ele provavelmente planejou os atentados de 11 de setembro. Certamente assinou o abominável Fatwa de Bin Laden em 1998 que preconizou os ataques aos turistas ocidentais. Podemos vê-lo em videotapes indistintos gravados no retiro de Bin Laden, situado em algum lugar nas montanhas do Paquistão ou do Afeganistão, jurando vingança contra os Estados Unidos. No entanto, ele também participou, como médico, de uma missão misericordiosa destinada a ajudar os muçulmanos que lutavam pela liberdade na sua resistência à Rússia na Guerra do Afeganistão, ao mesmo tempo em que Bin Laden usava sua fortuna de forma humanitária nesse mesmo esforço. A tradição de intelectos brilhantes se voltarem para o terrorismo é longa. Stalin e Trotsky controlaram um país inteiro dessa maneira. A fundação de Israel está profundamente emaranhada com a tática terrorista do grupo sionista clandestino conhecido como Irgun. O ataque deles em 1946 ao quartel-general das Forças Armadas Britânicas no King David Hotel, em Jerusalém, foi um elemento fundamental no trauma de nascimento do futuro Estado de Israel. A história determina quem será difamado como assassino brutal e quem será exaltado como defensor da liberdade. Yasser Arafat e outros terroristas do passado e do presente denominam-se defensores da paz, mas no final eles talvez venham a ser rotulados de criminosos. Mas quando contemplo o rosto de Al-Zawahiri com os óculos de lentes grossas de erudito emoldurando uma expressão que poderia ser interpretada como totalmente determinada e cruel, sei que a imagem que ele faz de si mesmo não é a de um homem perverso. Ele é um ideólogo cuja mente analítica o levou a acreditar que, quando temos uma superpotência como inimigo, quando a terra natal dos árabes é governada por ditadores e famílias reais corruptos, quando a estrutura dos valores tradicionais está prestes a desmoronar através da pobreza e da injustiça social predominantes, a única alternativa é o terrorismo. Este se torna ao mesmo tempo remédio e vício, uma desculpa para acabar com a injustiça que nos conduz às alturas da emoção da rebelião. Ao contrário do que ouvimos, o verdadeiro inimigo da paz não é o mal e sim o caos. No estado caótico que o terrorismo deseja criar, a sociedade desmorona. O caos não é sinônimo do mal. Ele afeta as pessoas de maneiras impossíveis de serem previstas. Quando Bagdá caiu e o exército de Saddam Hussein desapareceu da noite para o dia, o povo saqueou tudo o que estava à vista, não apenas nos palácios e quartéis-generais do Partido Baath como também em cada escola e universidade. Os doentes mentais foram jogados para fora das camas para que estas pudessem ser roubadas, junto com todos os medicamentos e suprimentos. Nos tumultos raciais de 1996 em Los Angeles, as comunidades negras foram saqueadas e incendiadas pelos próprios residentes. O caos é irracional. Os saqueadores iraquianos estavam prejudicando a si mesmos tanto quanto os desordeiros de Los Angeles. Em consequência dos tumultos, muitos bancos e outros estabelecimentos comerciais recusaram-se a voltar a funcionar. Em uma escala bem mais grandiosa, a descida da Rússia para o caos depois da dissolução da União Soviética foi mais surpreendente. A máfia russa começou a florescer na presença do capitalismo, conseguindo tudo o que queria por meio da intimidação e da força. Os oligarcas impiedo SOS ganharam milhões com operações de mineração em empresas de serviço público anteriormente de propriedade do governo, remetendo dinheiro para contas correntes em bancos suíços. Já os cidadãos comuns recusaram-se, em sua maior parte, a pagar qualquer forma de imposto de renda, deixando o tesouro com uma base tributável equivalente a 10% do que deveria ser.
O presidente Putin anunciou em 2002 que se o país apertasse o cinto e fizesse um esforço gigantesco para se recuperar, daí a uma década a Rússia talvez conseguisse atingir o mesmo padrão de vida de Portugal, o país mais pobre da OTAN. Tudo o que acabo de descrever nos mostra que qualquer pessoa pode tornar-se vítima do caos, em decorrência disso, descambar em um comportamento autodestrutivo. O mal não é um termo que se aplique a este caso. Por mais difícil que seja acreditar, os terroristas não veem a si mesmos como nocivos. Eles se veem como revolucionários e, mais do que isso, como idealistas desejosos de fazer enormes sacrifícios a fim de criar um mundo melhor. Para os olhos ocidentais, o regime do Talibã no Afeganistão era intoleravelmente cruel e fanático. Mulheres suspeitas de adultério eram rotineiramente apedrejadas ou executadas no estádio público de futebol de Cabul. As mulheres não podiam trabalhar, antigas executivas da estação de rádio do governo se viram, da noite para o dia, reduzidas à condição de pedintes e prostitutas. Nenhuma mulher podia receber cuidados médicos, nem mesmo na hora do parto, e também nenhuma forma de educação. No entanto, no mundo árabe, o Afeganistão dominado pelo Talibã era considerado um paraíso islâmico. O mal teve aqui um monstruoso renascimento? Terá o verniz ralo da civilização sido arrancado, possibilitando que a força do barbarismo tivesse rédea larga? Você pode achar que qualquer uma dessas coisas é verdade, mas o que me impressiona é o fato de os membros do Talibã considerarem seus objetivos virtuosos e até mesmo utópicos. O principal efeito da ideologia é criar esse tipo de falso sentimento do eu. Na década de 1930, durante os execráveis julgamentos de fachada realizados durante o governo de Stalin, centenas de pessoas instruídas, entre as quais artistas e intelectuais de renome, confessaram publicamente seus pecados contra o caminho verdadeiro do comunismo. Apesar de inocentes das acusações loucamente forjadas, uma combinação de medo e lavagem cerebral ideológica motivou essas pessoas a caminharem voluntariamente para a própria ruína, pois essa confissão não salvou a vida delas. Agora, purificadas dos seus pecados, eram enviadas para o Gulag ou para a execução. O Estado soviético era um arqui-inimigo da religião, mas mesmo assim conseguiu reproduzir o surrealismo da Inquisição Espanhola, época em que os hereges eram queimados na fogueira, mas eram estrangulados primeiro, em um ato de misericórdia, quando confessavam os pecados. Depois do caos, portanto, o maior inimigo da paz é a ideologia, porque nas garras dela até mesmo pessoas civilizadas se convencem a abandonar a sua condição humana. A ideologia é especialmente traiçoeira porque oferece o oposto do que promete. Para qualquer mente equilibrada, o paraíso islâmico no Afeganistão era tão desolado quanto o paraíso dos trabalhadores na era de Stalin ou o paraíso maoísta na China. O que torna a nossa época peculiar é o fato de que os principais adversários do Islã surgiram de um tipo rival de ideologia. Para muitos fundamentalistas cristãos, a guerra contra o terrorismo é uma guerra santa. Em 2003, um general 3 estrelas chamado William Boykin viu-se condenado em todo o mundo árabe como sendo intolerante devido a um discurso que proferiu na igreja. Boykin, um fundamentalista dedicado, sente-se irrepreensível pelos comentários que fez durante um sermão que proferiu sobre o tema da fé em Deus de um soldado. Ele estivera recordando as suas experiências na malfadada invasão da Somália 10 anos antes, em 1993. Quando a missão declarada dos Estados Unidos era derrubar despotas corruptos que empregassem a violência para governar um estado de fome e caos absoluto. Quando um seguidor de certo déspota disse a Boykin, com despeito, que seria protegido por Alá, Boykin deu a seguinte resposta: eu sabia que o meu Deus era maior do que o dele. Eu sabia que o meu Deus era verdadeiro e que o dele era um ídolo. No furor que se seguiu a esses comentários, Boykin foi retratado como um fanático anti-muçulmano. Ele tentou recuar, explicando que o ídolo a que estava se referindo era a versão distorcida de Alá do seu inimigo e não o verdadeiro Alá. Mas fiquei impressionado com a concepção do general sobre a guerra na Somália, que ele considerava um empreendimento que não era desta terra. Deus me mostrou que o inimigo não era o inimigo que eu podia ver, e sim que o inimigo encontra-se na esfera espiritual.
Por mais veementemente que ele quisesse resistir à comparação, essa é exatamente a atitude que une o fundamentalismo cristão e o islâmico. Ambos encaram a guerra atual contra o terrorismo como sobrenatural, uma batalha de almas. E nessa batalha existem todas as razões para não mostrar misericórdia. Como declarou o general Boykin, o inimigo é um inimigo espiritual. Ele reina no principado das trevas. Ele é um cara chamado Satã. Nós nos acostumamos aos jihadistas que se referem aos Estados Unidos como o grande Satã, mas ouvir a mesma retórica no sentido contrário é profundamente perturbador. A decapitação de um inocente cidadão americano é uma crueldade bárbara executada em nome de Deus. Estremecemos horrorizados, embora não consigamos sentir o mesmo horror nem chorar tanto diante das crianças iraquianas destroçadas pelos estilhaços das bombas de fragmentação americanas. Se dermos mais um passo e dissermos que as mortes que infligimos são parte do plano de Deus, estamos fadados a descer ao mesmo mundo irreal dos jihadistas. A nossa versão desse mundo infernal é provida de ar-condicionado e de centenas de canais a cabo, mas essas diferenças cosméticas não nos salvarão. No ano passado, fui convidado a travar conhecimento com um rico comerciante de petróleo que marcou um encontro comigo em um dispendioso country club. Ele me recebeu calorosamente, declarando admirar-me e desejoso de que eu me aliasse à equipe de Bush. Ele fazia parte do círculo mais interno do poder político no momento, disse-me ele. Começamos uma partida de golfe. Quando ele se sentiu à vontade, disse, é claro que vamos precisar que você nos mostre que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Tentei não parecer surpreso e disse a ele que eu venerava Jesus Cristo como uma alma iluminada e um grande mestre, o que não foi uma mera delicadeza da parte de uma pessoa que quando criança, na Índia, frequentou escolas administradas por cristãos e foi profundamente influenciada pela leitura do Novo Testamento. No entanto, a minha resposta não foi boa o suficiente. Ele esperou alguns momentos, enquanto cada um lançava a bola no gramado, e então disse, mas você precisa enxergar a realidade mais ampla. Esses muçulmanos são malignos e temos que exterminar cada um deles. A influência oculta da ideologia é particularmente perturbadora porque o fanatismo aprendeu a vestir terno e contratar delicados redatores de discursos. No entanto, a intolerância subjacente é igualmente evidente. Como o general Boykin, o comerciante de petróleo se defenderia violentamente da acusação de fanatismo. Boykin, na sua cabeça, estava dizendo uma verdade simples e sincera quando opinou a respeito do resultado da rancorosa eleição presidencial de 2000. Por que esse homem Bush está na Casa Branca? A maioria dos americanos não votou nele. Ele está na Casa Branca porque Deus o colocou lá em uma época como esta. Então, exatamente, que época é esta? Para o jihadista, é uma época em que a verdadeira fé precisa ser salva da ameaça do infiel. O Ocidente corrupto poluiu e traiu os princípios do Islã. Roubou os locais mais sagrados do Islã e apoiou Israel no intolerável controle de Jerusalém. O modernismo espalha sua influência secular, sufocando as ordens de Deus. Se essas ordens continuarem a ser desobedecidas, muçulmanos inocentes irão parar no inferno. Deus tem conhecimento desse fato e armou os seus verdadeiros filhos e filhas para que possam alcançar o paraíso por meio do martírio. Para o fervoroso cristão evangélico, é o fim dos tempos, o tumulto que precede os sinais de um grande drama apocalíptico. A recompensa é cósmica, porque logo veremos a ascensão do Anticristo no Oriente Médio. Uma luta mortal se seguirá, guiada nos bastidores por Satã e Cristo. Milhares estão destinados a morrer, mas, no julgamento final, Deus encontrará os seus, que ressuscitarão nos seus corpos para se unir a Cristo no céu. Essa é uma crença fantástica, sobrenatural. Quero dizer, fantástica, a não ser que a sua consciência tenha sido moldada por ela. Muitas explicações foram apresentadas para explicar o motivo pelo qual o pensamento apocalíptico revelou-se tão sedutor no momento. O modernismo é acusado de impelir as pessoas além da sua zona de conforto. Quando a comunicação de massa nos ataca com uma enxurrada de imagens violentas, a ameaça entra em sobrecarga. Ansiamos por escapar para um mundo separado,
como Deus prometeu. Os detalhes da vida ordinária assustam os fundamentalistas. O caos diário nos engarrafamentos das estradas. Americanos que mudam, agitados, de cidade em cidade, em vez de se fixar em uma comunidade. No nível global, isso se traduz em um número sem precedentes de refugiados e desabrigados no mundo. Enfrentamos a superpopulação e a insuportável aglomeração das cidades poluídas. Existe também a incerteza econômica, o repentino excedente de rapazes desempregados e descontentes no Oriente Médio. Em alguns países árabes, a maioria da população tem menos de 18 anos, e muitas outras coisas. Antigos ressentimentos religiosos voltam a se incendiar, a propagação do evangelismo e, de uma forma mais sutil, o afastamento de muitas pessoas instruídas, de classe média, das religiões em que foram criadas. Quando examinamos individualmente essas razões, nenhuma delas parece de fato ser a explicação que estamos buscando. Elas parecem itens do relatório de um órgão de pesquisa ou do departamento de sociologia de uma universidade. No entanto, alguma coisa aconteceu. Eu sinto isso e estou certo de que você também sente. Independentemente das causas, estamos todos enredados nessa mudança. Somente se compreendermos esse fato poderemos escapar do reflexo automático que nos faz pensar: essas pessoas são malignas. E elas fazem com que eu tenha vontade de matá-las. A empatia é a sua própria recompensa. Se conseguir se ver no mesmo contexto daqueles que o ameaçam, você abrirá um caminho para a razão e para a constante diminuição do medo. O extremismo possui raízes humanas. Em 1961, Israel colocou em julgamento o homem na cabine de vidro, o notório nazista Adolf Eichmann. Os julgamentos de Nuremberg da era do pós-guerra há muito tinham terminado, mas alguns conhecidos nazistas tinham conseguido não ser capturados. Eichmann estava entre os mais importantes desse último grupo. Ele foi localizado na Argentina e sequestrado pelo Serviço Secreto de Israel como parte de uma campanha destinada a levar a julgamento todas as pessoas que haviam cometido crimes contra a humanidade. Não há dúvida de que os crimes de Eichmann foram monstruosos, mas o homem em si era insípido e comum. Ele deu origem à frase "a banalidade do mal", que não quer dizer que as ações de Eichmann tenham sido banais, e sim que os atos malignos procedem de circunstâncias cotidianas. Nesse caso, o mundo se viu diante do mistério de como um vendedor ambulante desempregado foi transformado em um tenente-coronel da SS e colocado no comando dos extermínios em massa de Hitler, no cargo de chefe do departamento judeu da Gestapo. Os israelenses construíram uma cabine de vidro à prova de balas para proteger Eichmann. Essa cabine tornou-se o símbolo mais duradouro do julgamento. As autoridades não queriam correr nenhum risco com relação à segurança do seu notório suspeito. Mdt. Como a ascensão do terrorismo nos coloca diante desse mesmo mistério, gostaria de explorar os detalhes da história de Eichmann. Ele nasceu em uma família alemã de classe média, mas teve o azar de ser menos bem-sucedido do que o pai. Este último era dono de uma pequena companhia de mineração, mas Adolf acabou sendo um trabalhador comum. Durante algum tempo, trabalhou no negócio da família, mas depois saiu de casa e tornou-se um vendedor ambulante de materiais elétricos. Em 1932, com quase 30 anos, ingressou no Partido Nazista Austríaco e era um dos inúmeros jovens insatisfeitos com a Primeira Guerra Mundial e lançados no caos econômico pela depressão. Esses homens estavam ansiosos para encontrar um bode expiatório para o seu sentimento de impotência e raiva. Hitler lhes ofereceu o expediente perfeito. Tendo perdido o emprego de vendedor, Eichmann recebeu dos nazistas um ano de treinamento militar no período de 1933 a 1934, mas permaneceu depois no partido como burocrata. Ele tinha talento para a atividade administrativa e a organização, habilidades valorizadas até mesmo por um regime terrorista. Foi designado para o Departamento de Segurança de Himmler e tornou-se especialista em assuntos judaicos. Eichmann chegou ao ponto de ter um conhecimento superficial de hebraico e Yiddish. Visitou a Palestina em 1937, quando os nazistas estavam pensando na possibilidade de deportar os judeus para sua terra natal sionista.
Abraham Lincoln também flertou com a ideia de devolver os escravos negros para a África, embora em ambos os casos a história tenha dado uma guinada mais violenta. No início, Eixan era um mero funcionário que controlava as autorizações que os judeus precisavam quando queriam sair da Áustria e da Tchecoslováquia. Depois a situação ficou mais severa e ele se tornou a autoridade que supervisionava a emigração forçada, a política que tirou de suas casas 150 mil judeus que não quiseram emigrar. Quando a solução final começou a ser implementada, essa política se transformou em evacuação forçada e as habilidades burocráticas de Eixan evoluíram para a perversidade madura de recolher, processar e transportar milhões de judeus para os campos de concentração. A ascensão de Eixan foi rápida. Em 1939, 4 anos depois de ter sido designado para trabalhar com Himmler, ele já era um completo assassino em massa. Ajudou pessoalmente a desenvolver as técnicas de envenenamento com gás que tornaram o genocídio eficiente, e testemunhas recordam cenas nas quais ele se sentava à janela espiando as câmaras de gás para ter certeza de que a morte estava sendo administrada o mais rápido possível ao maior número de vítimas. O fato de isso envolver a observação de mulheres e crianças que gritavam empilhando-se umas sobre as outras no esforço desesperado de escapar do gás não comovia Eixan, embora sem dúvida o rosto delas tenha ficado bem perto do dele do outro lado da janela. À semelhança do que acontece hoje em dia com os terroristas, Eixan estava protegido pela ideologia. Para ele, essa era realmente uma solução para deploráveis danos sociais. A missão do Reich de purificar a raça era sagrada. Eixan nunca poderia aceitar o rótulo de monstro que o resto do mundo anexou a ele. Os registros dos julgamentos de quase todos os criminosos de guerra nazistas praticamente não revelam nenhuma admissão de culpa e remorso. Eixan chegou ao ponto de declarar que ele, pessoalmente, não era antissemita, o seu fervor era pela eficiência e a organização. Nunca reclamou das privações que os seus trabalhadores passavam nos campos de concentrações ou das suas próprias dificuldades. Ele se queixava principalmente de que a cota de remessas humanas não estava sendo atingida. A descaracterização de Eixan salvou a sua vida durante algum tempo. Por não ter sido destacado quando foi capturado no fim da guerra, conseguiu escapar de um campo americano de prisioneiros em 1946. Viveu os 14 anos seguintes com uma identidade falsa até que agentes secretos israelenses o descobriram em um subúrbio nas imediações de Buenos Aires. O seu julgamento, que teve lugar no final da primavera e no verão de 1961, resultou na sentença de morte, que foi cumprida por enforcamento em 1º de junho de 1962. O corpo de Eixan foi cremado e as suas cinzas espalhadas no mar em águas internacionais. A vida desse homem exemplifica muitas das forças a que nos referimos. O caos econômico e social abalou a sua vida. Uma ideologia atraiu a sua lealdade e o deixou cego diante da realidade. Ele caiu sob o controle de um pensamento sobrenatural e apocalíptico que prometia uma utopia através da violência. Outros fatores poderosos também contribuíram, e são predominantes hoje, como a ascensão de um líder carismático, o ódio a um inimigo comum, o apelo à unidade racial e a humilhação do orgulho masculino. No entanto, explicar como uma pessoa comum se transforma em um monstro não é tão simples. Ou será que é? Há 40 anos, uma famosa experiência foi realizada em Yale pelo psicólogo Stanley Milgram. Voluntários entraram em uma sala e foram informados de que estavam participando de uma experiência que iria determinar de que maneira o castigo afetava o aprendizado. Cada um deles foi vinculado a um objeto de estudo que fora conectado a fios que poderiam administrar um choque elétrico. Essa pessoa foi definida como o aluno cuja capacidade de aprender seria testada. O procedimento envolvia fazer uma série de perguntas, e para cada resposta errada do aluno, o voluntário, ou professor, apertaria um botão para enviar um choque. As respostas erradas provocavam choques cada vez mais fortes. As voltagens que estavam sendo aplicadas eram claramente marcadas no mostrador situado diante do professor, e iam até 450, ou seja, o dobro da quantidade que corre através da corrente de uma residência. Depois disso, o mostrador marcava XXX.
Você teria dificuldade em enviar 450 volts de eletricidade para o corpo de uma pessoa? Milgram escolheu os seus voluntários na comunidade de Yale e na cidade circunvizinha, mas mesmo assim 65% deles se mostraram dispostos a aplicar o choque máximo. Não se sentiam à vontade com o que estavam fazendo. As suas vítimas, os alunos, gritavam de dor e recorriam inclusive aos berros implorando misericórdia, a seguir gemiam e finalmente tombavam, inconscientes. Mas, mesmo assim, o técnico de jaleco branco que estava na sala para monitorar a experiência dizia aos voluntários que nenhuma resposta poderia ser marcada como uma resposta errada, exigindo que administrassem um choque ainda mais forte. Na realidade, não foram aplicados choques e os alunos eram atores. Milgram não estava na verdade testando o relacionamento entre a dor e o aprendizado. Estava testando a suscetibilidade das pessoas comuns à autoridade. As constatações de Milgram foram perturbadoras, mas futuras experiências confirmaram as conclusões dele de que a linha divisória entre uma pessoa normal e um monstro é mais tênue do que imaginamos. Uma experiência realizada em 1971 na Universidade de Stanford criou uma prisão falsa na qual determinados alunos fariam o papel de guardas e outros o de prisioneiros. Os guardas receberam carta branca para tratar os prisioneiros como bem quisessem, mas a experiência teve que ser interrompida após uma semana porque o comportamento dos guardas excedeu as mais ultrajantes expectativas. Em um prenúncio marcante dos eventos que tiveram lugar na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, os guardas humilharam aqueles que estavam sob os seus cuidados, colocaram capuzes na cabeça deles e os instigaram a simular o ato sexual. Tudo isso aconteceu apesar do fato de não haver em ação nenhuma hostilidade étnica ou diferença de classe, bem como nenhuma animosidade mais intensa por causa da guerra. Funcionários do governo americano perguntaram a opinião do psicólogo que conduziu a experiência de Stanford sobre as torturas em Abu Ghraib e ele disse o seguinte: não é que coloquemos maçãs estragadas em um barril perfeito. Colocamos maçãs perfeitas em um barril estragado e este corrompe tudo o que toca. A consciência é sem dúvida maleável. Ela pode ser levada a se adaptar à irrealidade, à mentira e a todas as variedades de condições desumanas. No entanto, ainda existem motivos para esperança, porque as forças que transformam uma pessoa em um terrorista não são mundanas. Se quisermos que uma pessoa cruze a linha que separa um ser normal de um monstro, precisamos oferecer as seguintes condições: dar a ela permissão para desprezar a moralidade. Colocar uma autoridade por perto para reforçar a crueldade, tornando-a um dever. Organizar uma hierarquia, de modo que os níveis mais baixos tenham que obedecer aos mais altos. Criar uma atmosfera de medo. Aplicar pressão de grupo, mostrando que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Livrar a ação maligna de qualquer ameaça de punição. Fazer tudo por trás de portas fechadas. Essas são condições específicas que podem ser revertidas antes que um grande mal surja. Elas foram válidas na Inquisição Espanhola, nos julgamentos das bruxas de Salem e nos campos de concentração nazista. Esses horrores são a exceção porque, se removermos a atmosfera de medo ou instalarmos uma autoridade que proíba a crueldade, a tortura não conseguirá florescer. Descobriu-se na experiência de Milgram que as pequenas mudanças eram extremamente poderosas. Quando a figura de autoridade de jaleco branco não estava na sala para dar ordens, os voluntários já não se mostravam dispostos a aplicar aos estudantes choques na proximidade da voltagem máxima. Se a pessoa que estava recebendo o choque não estivesse atrás de um vidro e sim do outro lado da mesa do voluntário que estava aplicando o choque, a proximidade fazia com que quase todas as pessoas interrompessem rapidamente o que estavam fazendo. Em contrapartida, a metafísica do amor não precisa de circunstâncias especiais amparadas por figuras de autoridade. Na ausência de uma ideologia adulterada, a rota natural da consciência de todas as pessoas é atraída pelo amor. O amor é mais forte do que o terror porque, em última análise, todo impulso pode retroceder à nossa profunda necessidade de amor. A sua consciência sabe disso, inclusive é quando o manto do tumulto encobre a verdade. As condições que fazem a consciência voltar-se para o amor são simples: dar amor aos outros e recebê-lo de volta. Sentar-se sozinho no seu próprio silêncio.
Mergulhar na beleza natural. Dedicar-se à arte e apreciar a arte sob todas as suas formas. Dizer a verdade, independentemente das consequências. Rir, dançar e brincar com uma criança. Ter um escoadouro para a alegria. Comungar com emoções profundas. Agir por bondade e compaixão. Sentir-se unido a um grupo cujos objetivos sejam positivos. Oferecer-se para servir. A estrutura da vida cotidiana está muito distante das condições que criam o terrorismo, e, quando os fundamentalistas muçulmanos começarem a valorizar essas coisas e experimentá-las em lugar da agitação difundida em que vivem, a força do amor trabalhará de uma forma paciente, porém irresistível, para criar a mudança. Não posso dizer se isso acontecerá na nossa época, mas é certo que todos queremos nos sentir seguros, dignos, em paz com nós mesmos, sexualmente gratificados e amados. Essas necessidades são básicas e a verdade é que, mesmo na presença de condições horrendas, as pessoas tentam agarrar-se a elas. Uma das maiores histórias de coragem através do amor é narrada por Nadezhda Mandelstam, viúva de um dos maiores poetas russos modernos. O seu marido, Osip Mandelstam, nasceu em 1891, sendo, portanto, um homem jovem na época da Revolução Russa. No entanto, permaneceu imune às pressões do sistema soviético e seguiu o seu próprio rumo. O seu trabalho não se enquadrou no estilo realista aceito e exigido no governo de Stalin, o que lhe custou o seu sustento, mas Mandelstam prosseguiu lamentando o rumo tomado pela sociedade russa à medida que declinava para o terror e a opressão. Por esse motivo, foi deportado de Moscou em 1934, mas retornou e voltou a ser preso em 1938. Dessa feita, Stalin o enviou para um campo de trabalhos forçados e ele aparentemente morreu no caminho. A mulher dele se lembra de que recebeu a notícia da morte do marido no dia em que os escritores soviéticos estavam sendo premiados pelo Estado. A notícia da morte de Mandelstam foi dada durante uma festa de jovens escritores que celebravam os seus prêmios. Eis o que ela relata: Fadeu derramou uma lágrima ébria por M. Acabamos com um grande poeta. A celebração adquiriu um pouco do sabor de um velório subreptício. Não estou certa, contudo, com relação a quais dos presentes realmente compreendiam o que a destruição de M significava. Afinal de contas, quase todos pertenciam à geração que modificara os seus valores em benefício do novo. Foram eles que haviam preparado o caminho para o homem forte, o ditador a quem foi dado o poder de matar ou poupar as pessoas ao seu bel prazer, de estabelecer metas e escolher os meios que julgasse adequados à realização delas. Nadezhda Mandelstam decidiu que a poesia do marido iria sobreviver. Tudo o que ele escrevera fora proibido e deixará de ser publicado. Era crime ser apanhado com literatura proibida, de modo que ela escondeu todos os manuscritos que conseguiu recolher. Passou meses decorando centenas de versos e depois ficou esperando. Ela permaneceu quieta durante 20 anos. O governo a observava constantemente. Foi nomeada para posições docentes recebendo um salário irrisório e sabia que alguns dos seus melhores alunos, os que lhe pediam ansiosos para recitar um dos poemas de Osip Mandelstam, eram espiões, colocados na sua turma pela KGB. A sua única segurança jazia em fingir que o trabalho do marido não existia mais, que era exatamente o destino que o Estado determinará para ele. 20 anos depois, houve uma redução da tensão na Guerra Fria. Stalin foi acusado no Comitê Central e, finalmente, Nadezhda Mandelstam pôde começar a publicar os poemas perdidos. Foi graças a seus esforços que temos hoje a maior parte do que sobreviveu de um grande artista. O seu livro de memórias publicado em 1970, Hope Against Hope, Esperança contra Esperança, é um dos mais comoventes da literatura moderna, um clássico da persistência do amor. A sombra do stalinismo continua a escurecer a Rússia enquanto o governo central dá seguimento à sua tática brutal contra a Chechênia, mas uma mulher, agindo por amor, nos deu algo que perdurará muito mais tempo do que o terrorismo ou a ideologia. Eis uma amostra da obra delicada e idílica de Osip Mandelstam. Até mesmo na tradução, ouço uma voz que fala além do tempo e da morte. Uma chama está no meu sangue,
queimando seca a vida, até os ossos. Não canto agora sobre a pedra, canto sobre a madeira. Ela é leve e áspera, feita de uma única vara, o coração profundo do carvalho e o remo do pescador. Levezas bem para o fundo, as estacas, golpeie-as com firmes, em volta do paraíso de madeira, onde tudo é luz. O corpo em paz. A resolução do conflito tornou-se um tema importante para os acadêmicos, cursos universitários e teses de doutorado, mas duvido de que esse fato tenha favorecido muito a causa da paz. Quando comentei com um grupo de diplomatas que só acabaríamos com o terrorismo quando granjeássemos a estima do inimigo, olharam para mim como se eu tivesse enlouquecido. Obtenho a mesma reação sempre que digo que o país mais seguro seria aquele desprovido de um exército e de armas. O Vaticano é um estado assim, bem como Mônaco, Luxemburgo, muitas ilhas do Caribe e do Pacífico, e a Costa Rica, mas nós os descartamos como casos especiais ou como sendo insignificantes demais para serem levados em conta. Os conflitos não são resolvidos quando dois grupos se afastam com uma animosidade residual. O caminho da paz precisa substituir o atual estilo de negociação, o qual obviamente revelou-se inútil. Eu estava na plateia quando perguntaram a um mestre espiritual se a diplomacia um dia teria êxito no Oriente Médio. Como isso seria possível? Respondeu ele. A diplomacia consiste apenas em mentir com elegância. Como comentário, ele sou o verdadeiro. Quando duas nações que estão em guerra se reúnem para falar sobre a paz, seus diplomatas precisam mentir a respeito do que está de fato acontecendo. O que está efetivamente tendo lugar é irracional, confuso, brutal e repleto de raiva, porque essa é a natureza da guerra. Os jornais dos dois países estarão cheios de acusações sobre civis inocentes que são atingidos.